Nós vamos meditar na palavra do Senhor, texto muito conhecido. Mas a Bíblia, meus amados, tem essa coisa tremenda. Não vou dizer magia, porque a Bíblia não é mágica, a Bíblia é real, é verdadeira. Mas tem essa unção, essa graça, a palavra certa é esta. Ela tem essa graça de quanto mais você explora aquele texto conhecido, não conhecido, mais você vai tirando deste lugar para o seu depósito espiritual. É como uma mina, e quanto mais você vai cavando, mais e mais você vai tirando. Esse é o grande mistério da graça do Senhor, está aqui registrado na sua escritura. E nós vamos entrar nessa mina, vamos entrar neste lugar, e nós vamos cavando, nós vamos tirar deste depósito aquilo que o Espírito de Deus, a riqueza que o Espírito de Deus preparou para o nosso coração nesta noite. Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17, já temos de cor este texto, mas como eu disse, vamos explorar mais ainda, porque há muita riqueza de Deus ainda para tirar desta palavra para o nosso coração. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos, não engane ninguém, honra seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado. Foi embora triste, pois tinha muitos bens. Queridos, é interessante como que o Espírito de Deus, ele vai fazendo conexão com aquilo que ele prepara para aquele momento, quando nós nos reunimos na presença dele. Desde o momento que nos reunimos nesta reunião, o Espírito de Deus já está falando conosco. E ele agora veio falar conosco sobre os fardos, aliviando dos pesados fardos e nos levando a entender a necessidade de desprendermos daquilo que nos impede de caminharmos. E agora o Senhor vem fechar, ele vem completar, melhor dizendo, com este texto. E é interessante, meus queridos irmãos, que durante todo o ministério do Senhor Jesus, a maior dificuldade que Jesus encontrou, muito embora dentro do seu ministério, ele teve muitos embates com aqueles religiosos da época que sempre se colocavam ali para contrapor, ou melhor, contradizer os seus ensinamentos. Mas, enfim, meus amados, a maior dificuldade, na verdade, que Jesus encontrou foi, de fato, encontrar um coração disponível, um coração onde estavam dispostos a renunciar por amor ao Senhor. E não é diferente, meus amados, na nossa vida hoje. A maior dificuldade que nós encontramos de manter a nossa vida com Cristo, de manter a nossa caminhada, de manter o nosso posicionamento com o Senhor é exatamente nesse quesito: abrir mão, renunciar. A renúncia, meus amados, ela mexe com a nossa estrutura. A renúncia, meus amados, é uma luta que nós enfrentamos constantemente. Na verdade, ninguém quer abrir mão daquilo que aos teus olhos é valioso, é precioso, algo estimoso ao nosso coração. Abrir mão, meus amados, não é fácil. E nós entendemos muito bem isso. Mas quando nós falamos, meus amados, deste aspecto de abrir mão
de renunciar, nós temos um grande exemplo, que é o nosso Mestre Jesus, que abriu mão da sua glória e cedeu toda a sua glória, renunciou toda a sua glória para se submeter a este mundo por amor a cada um de nós. Portanto, meus amados, Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso foco, Ele é a nossa ponte, Ele é a nossa visão, Ele é, na verdade, meus amados, a razão de toda a nossa renúncia. Mas isso, muitas vezes, amados, há uma dificuldade de entendermos este processo. Muitas vezes, nós não conseguimos digerir e, ao mesmo tempo, nós não conseguimos, meus amados, permitir que o Espírito de Deus venha trabalhar nessa questão dentro do nosso coração. Muitas vezes nós queremos caminhar com Cristo, mas nós não queremos abrir mão daquilo que nós sabemos que nos faz tropeçar. Como ele trouxe agora há pouco a sua revelação. Aquilo que nós guardamos como estimação e não queremos abrir mão. E, meus amados, e a vida espiritual, ela requer essa renúncia. E eu já adianto para você, meus amados, que não há como continuar a nossa caminhada espiritual se não houver esta renúncia. Jesus, ele deixou isso bem claro. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, segue. Porque, na verdade, meus amados, Jesus, ele não veio aqui para nos apontar a riqueza deste mundo, para nos fazer sermos presos e construir toda a nossa estrutura dentro deste mundo. Ele nos aponta, ele nos mostra, ele nos leva para a maior riqueza, que é o seu reino. E então, amados, seguindo aqui este raciocínio, este é um dos maiores embates, é a maior dificuldade que a raça humana e que todos nós encontramos. Ter que abrir mão, ter que renunciar. E nós encontramos aqui, neste texto, uma situação, meus amados, onde aquele jovem, aquele moço, ele vem ter com Jesus. E note bem, meus amados, fiquem muito atentos, porque como eu frisei aqui no início, eu vou insistir. Deus está nos levando no profundo desta palavra. Nós estamos cavando desta mina espiritual, riquezas onde o Espírito de Deus, ele quer nos levar no mais profundo, aleluias. E eu adianto para você, que nesta noite Deus também trará grande libertação aos nossos corações, se assim nós permitirmos. Então, amados, seguindo o texto, Jesus indo para Jerusalém, vem ali então um jovem, um moço, e ele se aproxima de Jesus, ele se prostra, ele adora Jesus, ele reconhece, irmãos, fiquem atentos, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Irmãos, quando ele vai ter com Jesus, naquele momento, ele tinha conhecimento de quem era aquele Jesus. Ao passo de tantos outros que colocou em dúvida a identidade de Jesus, este moço, ele foi até Jesus porque ele sabia que aquele Jesus era de fato o enviado de Deus, o Filho de Deus. Ele recebeu a mensagem que Jesus pregava, que Jesus anunciava sobre a sua identidade como Filho de Deus. Porque senão ele não tinha vindo até Jesus adorar, prostrar e querer saber como que ele faria para herdar a vida eterna. Então, meus queridos, ele conhecia quem é Jesus. Ele sabia que aquele Filho de Deus, era através dele, é que era alcançada a vida eterna. E ele então vai e se prostra. Mestre, bom mestre,
O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Irmãos, a princípio, aquele homem, ele vai seguindo dentro de uma direção plausível, dentro de uma direção, meus amados, louvável. Ele está ali reconhecendo Jesus, porque se ele adora, ele reconhece, e ele tem um interesse de saber como fazer para herdar o reino dos céus. E eu quero já abrir aqui um parêntese, meus queridos, que não diferente deste moço, tem muitos que caminham desta maneira, reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador, reconhecendo que Ele é o caminho que nos conduz para o teu reino, reconhecendo que somente através dele nós alcançamos a vida eterna. Mas, meus amados, em dado momento da nossa caminhada, da nossa peregrinação, a coisa vai mudando. E assim a história aqui continua. E quando ele então faz esta pergunta para Jesus, Jesus olha para ele e diz, Jesus já sabia que ele era um conhecedor dos mandamentos. Jesus já sabia, meus queridos, quem era aquele homem. Aquele homem não era uma pessoa que não tinha conhecimento das leis de Moisés. Ele era talvez, membro da sinagoga. Talvez, quem sabe, até ele fosse um dos fariseus. A Bíblia não descreve aqui de onde ele era, mas o fato é que ele tinha conhecimento. E tem muitos, meus amados, eu continuo dizendo, que também caminham conhecendo os mandamentos do Senhor. E quando Jesus então diz para ele acerca dos mandamentos, aquele homem, meus amados, ele se alegra. Ah, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Note bem, meus amados, que ele veio caminhando. Fica ligado no raciocínio que o Espírito de Deus está nos conduzindo nesta noite. Note que ele veio caminhando dentro deste princípio de conhecimento, dentro deste princípio de conhecimento das leis de Moisés, desde quando ele era criança. Talvez você já conheça Jesus desde o ventre da sua mãe. Talvez você, como aquele jovem, como este moço aqui, você já conhece a palavra, já conhece todo o princípio que rege a nossa vida cristã desde quando você ainda era no ventre de sua mãe. Cresceu no lar evangélico. Mas, amados, não querendo te desapontar, mas já te desapontando, isso não é o suficiente. E você vai entender isso lá na frente. E então, meus queridos, quando aquele moço, ele fala, ele traz esta resposta para Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para ele com grande amor. Jesus olha para ele com amor. Meus amados, eu quero parar um pouquinho nessa expressão. Jesus o amou. E naquele momento, quando deixa aqui bem registrada este sentimento de amor por Jesus, eu começo a imaginar, meus amados, dentro do meu espírito, que Jesus, ele conhecia todo o caminhar daquele homem, a sua busca pelo conhecimento, a sua busca por aplicar os mandamentos. E, meus queridos, isso agrada o coração do Senhor. Ele ama, ele se alegra quando nós buscamos este conhecimento. Mas, meus amados, precisamos entender, e eu vou voltar a insistir no seu coração, e você vai compreender isso no final desta mensagem, que isso não é o suficiente. E você vai entender isso. E agora Jesus, tomado de amor por aquele homem devoto, aquele homem
que conhecia os mandamentos desde a sua juventude. Agora Jesus olha para ele e fala: olha, está faltando algo. Falta algo na sua vida. Tem algo que você não fez. Irmãos, ele declara para Jesus que guarda os mandamentos desde a sua juventude. Agora vem Jesus e diz: mas tem algo aí que você não fez. Talvez aquele moço, ele conjecturou na sua mente, ou ele questionou dentro de si: mas o que está faltando? Ele não acabou de dizer para mim, para guardar os mandamentos, mas o que de fato está faltando? Meus amados, certa vez, Jesus ele deixou muito claro para o nosso coração. Quando naquele grande dia, muitos chegarão diante dele e vão dizer: mestre, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios. E ele vai dizer: eu não te conheço. Meus amados, são tantos que conhecem a palavra do Senhor com tanta eloquência. Tem pessoas, meus amados, que elas são tão cheias do conhecimento que nós ficamos até perplexos como que uma pessoa consegue alcançar tanto conhecimento da palavra do Senhor. E você muitas vezes se deleita em ver tanto conhecimento. E meus queridos, não é o conhecimento que traz base, sustentação para a nossa vida com Cristo. Pastora, de onde você está tirando isso? E você vai entender sobre isto. Tem muitos, meus queridos, que hoje estão longe da presença do Senhor. Tem muitos que hoje, um dia, esteve caminhando no conhecimento da palavra do Senhor e hoje estão tão distantes, porque só se baseou apenas no conhecimento. Mas, meus queridos, como eu disse no início, eu volto a dizer, há algo mais a ser cavado, há algo mais a ser tirado, aleluias, dessa mina espiritual. Muito mais e muito mais. E agora, meus queridos, Jesus, ele vai confrontando aquele homem. E é nesse ponto que muitas vezes, meus amados, nós nos sucumbimos. E é nesse ponto, eu volto a dizer para você, quando nós somos confrontados pelo Espírito de Deus, que o nosso conhecimento não é o suficiente para nos manter de pé. Eita mistério de Deus. E então Jesus começa a dizer para ele: está faltando algo, tem algo que você não fez. Talvez aquele homem sem entender, Jesus então olha para ele: olha, você vai pegar toda a sua riqueza, todos os seus bens, e você vai agora vender todos os seus bens. E você vai repartir com os pobres. Depois que você fizer isso, olha só, meus irmãos, a sequência. Entenda o que o Espírito está falando. Olha a sequência dos fatos. Está te faltando algo? Tem algo que você não fez? Você me relatou que guarda os mandamentos, aqui, recapitulando, mas tem algo que você não fez. E Jesus agora fala para aquele moço: você vai vender os teus bens, repartir com os pobres, e você então terá um tesouro no céu. E depois, você vem e me segue. Queridos, aquela palavra de Jesus para aquele moço foi uma palavra dura, pesada. Aquele homem esperava receber uma outra palavra. Note que lá em cima, logo no início, quando ele vem, se prostra diante de Jesus, ele vem com uma indagação, ele vem com uma necessidade de um conhecimento, ele vem querendo realmente saber o que ele tinha que fazer, o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. Mas, meus irmãos, quando a coisa foi
afunilando. Quando Jesus ali começou a confrontá-lo, meus amados, aquele homem, ele vai se esvairindo. Aquele homem, ele vai murchando como uma rosa. E naquele momento, a Bíblia diz que ele sai da presença de Jesus, entristecido, pesaroso, seu coração pesado. Ele sai de diante de Jesus, decepcionado. Porque tudo que ele queria saber é o que fazer para herdar o reino dos céus. Mas ele não queria. Ele jamais imaginava que essa seria a palavra de Jesus, a condição de Jesus. Agora note bem, queridos. Jesus, ele naquele momento não estava querendo empobrecer aquele moço. De maneira nenhuma, meus queridos. Jesus, ele tem prazer em abençoar as nossas vidas. A propósito, tudo que temos e tudo que somos vem dele. Ou você acha que o que você tem são méritos seus? Não. Não é a sua faculdade que te deu o que você tem. Não é os seus conhecimentos que te fez chegar aonde você chegou. Não são os seus amigos que te fez alcançar o que você alcançou. Não é a força do seu braço que te fez ter o que você tem hoje. Tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Os meios, as formas e as pessoas que Ele usou, meus amados, foi Ele quem fez tudo, pelos meios e formas que cabe a Ele. Mas tudo veio dEle. E para Ele são todas as coisas. Em nenhum momento, meus amados, Deus, Ele quis empobrecer aquele moço. Como Ele não quer te empobrecer. Como Ele não quer, meus amados, nos empobrecer. Mas, na verdade, Jesus ali, ele estava confrontando o coração daquele homem. Jesus estava mostrando para aquele homem que com todo o conhecimento que ele tinha, guarde esta palavra no seu coração, com todo o conhecimento que ele acumulou ao longo da sua vida, desde a sua juventude, não foi o suficiente. Porque o seu coração estava preso na sua riqueza. E, meus amados, e aqui está a chave, aqui está o ponto central, aqui está, na verdade, meus amados, onde o Espírito de Deus, ele quer afunilar o nosso coração. Talvez você vai dizer, pastora, então eu estou bem, porque eu não estou rica. Se Jesus manda eu vender tudo, eu não tenho nada mesmo. Mas, meus amados, o nosso Senhor, Ele conhece exatamente onde está a nossa riqueza. E quando nós falamos de riqueza, nós não estamos aqui usando de uma figura, meus amados, no sentido geral, riqueza monetária, não. A riqueza é aquilo que nós valorizamos. Talvez você não tenha recursos financeiros, mas tem muitas coisas que está dentro de você, guardado dentro de você como uma relíquia e que você não quer abrir mão daquilo. E isso está te impedindo de alcançar o reino dos céus. Porque, meus amados, para chegar neste lugar, aleluias, nós precisamos desprender daquilo que nós estamos aprisionados. E era isso que estava acontecendo na vida daquele moço. Aquele homem guardava os mandamentos, e é por isso que eu volto a te dizer que isso não é o suficiente. Ele sai triste, ele sai pesaroso, porque ele não queria abrir mão de todos os seus bens. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico, ele tinha muitos bens. E olha que coisa tremenda aqui, meus amados. Quando Jesus dá esta palavra de ordem para aquele moço, Jesus disse, vai, vende tudo, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Jesus estava mostrando para ele, olha, eu tenho um tesouro para você muito maior do que esse que você está grudado, que você está agarrado a ele. Meus irmãos, e é esta visão que Deus quer trazer ao nosso coração nesta noite.
Deus quer nos fazer entender, meus amados, que o que Ele tem para nós no teu reino é maior do que isso que você está abraçado, que você está colado, que você não quer abrir mão. Isso que você julga tão importante, que para você está acima até mesmo do Senhor. Jesus está mostrando que o que Ele tem é muito maior do que aquilo que nós estamos tão presos. E como é difícil, irmãos, entender isso. Como é difícil fazermos esta troca. E tudo isso nos impede de chegar no reino dos céus, de recebermos esta herança. Por isso Jesus disse: faça, entrega para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Mas aquele homem não conseguiu entender isso, meus irmãos. O coração dele estava tão cheio dos bens, da matéria, do mundo, que ele não conseguiu entender. Ele não queria abrir mão. Mas, meus queridos, bem-aventurados são aqueles que conseguem entender esta mensagem e conseguem se desprender de tudo por amor ao Senhor. Como nós dissemos no início, o Senhor Jesus, Ele nos fez essa proposta, essa opção, Ele nos deu este convite de troca. Mas muitas vezes nós não queremos fazer essa troca. Nós queremos continuar caminhando, mas queremos também guardar conosco aquilo que nós julgamos tão importante, como as nossas relíquias, nossos bebelôs, a nossa estimação. E, meus amados, nos enganamos se achamos que para chegar no reino dos céus eu vou continuar os meus conhecimentos e guardando comigo o que eu estou levando. Irmãos, preste atenção, liga no mistério. Quando nós entramos para o conhecimento, agora entra o propósito, agora entra o mistério. O conhecimento da palavra do Senhor, eita mistério. O conhecimento da verdade, o conhecimento dos mandamentos, o conhecimento do Senhor, meus amados, ele só terá efeito na nossa vida quando nós nos desprendemos, quando nós renunciamos àquilo que está preenchendo o espaço que é do Senhor. Por isso eu disse no início que o conhecimento não é suficiente. Primeiro tem que ter esta faxina, primeiro tem que ter esta renúncia, primeiro tem que ter, meus amados, esta limpeza, esse desprendimento. Aí então, o conhecimento da verdade, ela vai nos sustentar nos dias maus. Porque agora, o meu ser, a minha alma, o meu coração, não estão mais ocupados com as minhas relíquias, não estão mais ocupados com a minha riqueza, que eu não quero abrir mão. E eu volto a dizer, eu não estou aqui dizendo de uma riqueza em números, mas eu estou dizendo de uma riqueza, aquilo que nós julgamos importante e não queremos abrir mão. Quantos relacionamentos que você sabe que Deus não está neste namoro, que Deus não está neste seu relacionamento, mas você insiste, eu quero a Maria, eu quero o José, e você não quer abrir mão. Eu estou orando, eu estou dentro do conhecimento, mas você não cede. Ah, meus amados, se nós começarmos a trazer uma lista de quantas coisas que nós aprisionamos aqui dentro, e isso nos impede de alcançar o reino dos céus. A palavra de Jesus foi muito clara para aquele moço: entregar e receber. Olha que coisa linda, meus irmãos. Que troca mais tremenda. Jesus mostrando para ele qual é o verdadeiro valor da vida, meus amados. A nossa vida, diz a palavra, que ela não consiste naquilo que nós adquirimos, mas a essência, o valor da nossa vida está, meus amados, em Cristo Jesus.
Quando nós, de fato, renunciamos, abrimos mão por amor ao Senhor. Por isso eu volto a dizer a você, não basta você ter somente o conhecimento, mas se você continue trancado, se você continua guardando dentro do seu coração as suas riquezas e não querendo abrir mão, não querendo submeter a essa troca. E meus queridos, eu volto e insisto, o conhecimento da verdade, ela só terá, de fato, efeito, eficácia nas nossas vidas. Aleluias. Quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, quando nós nos esvaziarmos das nossas riquezas. E esta é a mensagem do Espírito de Deus ao nosso coração. Jesus disse para aquele moço, falta-te uma coisa. E esta é a mesma pergunta que ele está deixando para mim e para você. Falta-te uma coisa. Pastor, o que está faltando? Isso é você e o Espírito Santo. E eu te convido nesta noite a se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, o que está faltando em mim? Senhor, fala para mim, Jesus. O que está faltando? Senhor, eu preciso colocar a minha casa em ordem. Eu preciso tirar aquilo que tanto me apega. Meus amados, quantos crentes, quantas vidas estão apegadas às coisas materiais, apegadas a este mundo, a este sistema, apegados a tantas coisas. Ah, meus amados, apegados a um celular, meu Deus, se Deus tirar o celular do povo, morre todo mundo. As pessoas ficam desesperadas. Você esquece tudo, até os seus óculos. Mas o seu celular você não consegue esquecer. É uma riqueza. Amados, Deus não quer tirar o seu celular, não, porque ele pode até servir de bênção, mas Deus quer te mostrar o que, na verdade, está nos embaraçando, está nos prendendo, está nos dificultando na nossa caminhada ao reino celestial, a conquista da herança que Deus tem para nós. Este é o princípio, esta é a revelação, esta é a mensagem do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa completar nos nossos corações a sua palavra. Que você venha digerir toda esta palavra do Espírito de Deus ao seu coração. E que você venha hoje ainda fazer esta oração. Senhor, o que está me faltando? Senhor, me ensina, me dê a sensibilidade do teu Santo Espírito para fazer uma vasculha, para fazer uma limpeza, para olhar, Senhor, dentro de mim aquilo que está me embaraçando, me dificultando, me servindo de tropeço. Eu quero me desprender. Eu quero, Senhor, trocar tudo isso pelo teu reino, pela herança que o Senhor tem para mim. Que seja esta a nossa oração, a sua oração seja esta diante do Senhor. Senhor, obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela revelação do Senhor, Pai, ao nosso coração nesta noite. Meu Deus, que o teu povo possa receber, Pai, a tua palavra, Jesus, com alegria. Que eles possam, ó Deus, receber neste momento tudo aquilo, ó Deus, que o teu Espírito Santo trouxe para o nosso coração. Complete, Senhor, a cada um de nós, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.